bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meus amores, deixa eu até começar aqui, né? Tirando meu óculos, lindo, maravilhoso, porque ele fica refletindo. Esse vídeo de hoje, meus amores, tirando um pouco das minhas novidades aí que eu trouxe, é sobre uma review. Eu tenho tentado me esforçar em trazer mais reviews pro canal, que eu acho importante para aquelas pessoas que querem ler o livro, mas gostam de ter mais confiança, gostam de ter mais certeza ali na hora de ler. Eu acho interessante que elas saibam exatamente o que é mais ou menos que elas vão ler. E eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de pesquisar. Às vezes eu dou uma loucurazinha na cabeça e falo, vou comprar pela capa, ou pelo assunto, ou me interessei, acho que o assunto é esse. E acontece. Como nos garimpos da vida, né? Então a revisão é sobre esse livro maravilhoso aqui, ó, Bebê 2. Como eu comentei pra vocês, ele seria o sprint desse nosso mês. E aí a revisão vai ser sobre ele hoje. Bom, pessoal, esse livro de início, quando eu olhei a capa dele, eu falei assim, pra mim mesma aqui na minha mente. Bebê 2. Aí eu pensei, poxa, será que tá falando sobre ter um segundo filho? Porque até então, pessoal, eu gostaria de ser mãe uma segunda vez, não agora, mas eu já sou mãe do meu pequeno Lolô. E eu queria um livro que fosse sobre o meu pequeno, o desenvolvimento atual dele agora. E aí, se eu soubesse o desenvolvimento atual dele agora e adiante, eu conseguiria lidar melhor com o segundo filho, com certeza. Porque as crianças, elas passam por umas fases de desenvolvimento, uns níveis que são parecidos, como o início da alimentação, início ali começar a engatinhar, e daqui a pouco já tá começando a andar. Então, coisas da vida, então são as fases que eles vão passando, né, e vão subindo. E aí, o que que acontece? Eu li o título e eu já quis comprar, só que eu falei, poxa, eu queria pro meu filho de agora, né, não pro filho futuro. E aí, eu peguei e li embaixo, tá assim, Bebê 2, boas-vindas, Bebê 2, dos 3 meses aos 2 anos de idade. O meu filho não tem 2 anos de idade ainda, e foi o que me fez me interessar pelo livro. E eu pesquisei um pouco, e tem mais de 3 livros dessa mesma escritora e doutora. Ela se chama doutora Ana Escobar, autora deste livro. Ele foi feito pela editora Princípio e também editora Globo, como tá marcado aqui atrás, ó. Esse livro também é um garimpo. Eu comprei numa feira em que eu fui. Eu paguei R$5 por este livro. Esse livro, como o título mesmo diz, ele fala sobre o desenvolvimento da criança dos 3 meses até os 2 anos de idade. E o meu filho, ele tem 1 ano e 7 meses. Nós, pais, mães, a gente sempre vai se preocupar com o nosso filho. Então, quando se trata de desenvolvimento, tem algumas pessoas que se apegam um pouco mais. Geralmente são as mães, mas tem alguns papais aí de plantão que também estão atentos à questão de desenvolvimento, acaba pegando um pouco mais nessa parte e se interessando mais por ela. Eu sou uma mãe que sou mais apegada a essa parte. Então, quando eu peguei esse livro, o meu interesse era saber se o que eu ajudei o meu filho no desenvolvimento dele estava correto, aonde eu poderia melhorar, aonde eu errei e aonde eu acertei. Que é sempre importante a gente saber disso. Sim, você vai errar com o seu filho e com a sua filha. É difícil ouvir isso, mas é verdade e tá tudo bem. Mas do mesmo jeito que você também vai errar com o seu filho e a sua filha, você vai acertar. Então é importante a gente ter isso em mãos. O que é isso em mãos? Isso, conhecimento. E conhecimento é poder. É o que faz você ter o caminho certo nas mãos para melhorar em qualquer assunto, você estudar sobre isso. E é por isso que tudo que eu gosto, eu estudo. O máximo que eu puder aprender, eu faço. Então, esse livro é exatamente sobre isso. É um conhecimento na questão do desenvolvimento infantil, são dicas saudáveis em questão de alimento, em questão de cuidados, em questão de tratamento à criança. São dicas, por exemplo, como que você pode introduzir a literatura infantil na vida do seu filho, como tornar a casa mais segura para o seu filho, para sua filha, independente dos inícios, dos meses iniciais aos meses que vão vir, como que você pode tornar a casa mais segura. Por exemplo, o meu filho, ele tá com 1 ano e 7 meses. Ele começou aquela fase de escalar as coisas. E, assim, eu tive que mudar a minha sala inteira de lugar. Por quê? Porque ele estava escalando de um sofá para o outro sofá
pra mesa. E a minha mesa é de vidro. E mesmo que ela não fosse de vidro, ela é alta. Querendo ou não, é um perigo. É um perigo criança cair e bater a cabeça. Qualquer acidente infantil é um perigo, na realidade. Eu mudei a sala inteira de lugar. A mesa tá distante do sofá. Inverti a ordem dos sofás, porque são 2 sofás diferentes. Um é mais alto, ele não consegue subir. O outro é mais baixo. Ele não tá mais escalando os sofás, nem subindo nos sofás. E não consegue chegar mais na mesa. Então, tem certas situações que a gente pode olhar, alguns pais podem olhar e podem falar, ai, deixar a casa mais segura, ai, que besteira. Vai falar o quê pra mim? Vai falar pra eu colocar um pregadorzinho na porta pra ele não abrir? Isso eu já sei. Mas, na verdade, gente, não é bem assim. Tem vários pontos, como, por exemplo, um dos pontos que eu lembro que eu li isso aqui durante o nosso sprint, ele também é um livro de sprint aqui do mês, desse nosso mês de maio. O que eu li aqui foi que como funcionam os olhos das crianças. Que tipo de cores eles enxergam. Por exemplo, eles já não nascem enxergando cores. Isso era uma coisa que eu não sabia. Eles não nascem enxergando direito, entendeu? Como é que funciona os olhos deles? Por que que eles vão em determinadas coisas da casa? Como, por exemplo, produtos de limpeza. Por que que ele vai direto naquele produto de limpeza? E tem um ponto dessa parte que fala exatamente assim, ó. Não ache, não nessas palavras, tá? Mas fala. Não ache que seu filho não vai mexer. Que é onde você acha que ele não vai conseguir mexer, é exatamente aonde ele vai mexer. Então, assim, gente, pra quem tem filho, tem filha, pequeno, já teve, sabe que isso é verdade. E a gente que é brasileiro tem o costume de pagar pra ver. Mas esse é um costume que tem que parar de ser usado. Por exemplo, nesse livro aqui, eu aprendi que uma criança não deve usar um andador. E foi uma das coisas que eu quase comprei pro meu filho. Quase comprei pro meu filho. O que me preocupou é que ele ficaria o dia inteiro apoiadinho assim. E aí eu achei que isso, na minha cabeça de mãe, eu achei que isso não seria saudável. Porque pra mim seria mais saudável ele no chão. Tava naquela fase de querer começar a engatinhar, então eu achei mais saudável deixar ele no chão, porque no chão ele se movimentava mais, ele ficava o tempo todo assim, não saía do lugar, gente, mas mexia os braços, as pernas, era muito fofinho, inclusive saudades. Aí eu achava melhor ele ter mais movimento do que só mexendo as pernas, até então apoiado, né, que ele não sentava muito bem, ele ainda não sentava muito bem, ele tava começando a mexer. Então achei melhor não peguei. Sabe o que esse livro fala sobre andadores? Ele fala: queime todos os andadores. Não dê de presente para outra pessoa. Queima. E aí ele traz uma estatística que diz assim que a maioria, tipo, os andadores são causadores de acidentes infantis. Porque não atrapalha o desenvolvimento da criança e não dá o apoio que ela precisa caso ela desça um degrau ou algo do tipo. A primeira coisa que o andador faz é o andador aqui, o degrau. Ele bate no degrau, vocês estão vendo? Tipo aqui um andador reto. Ele bateu no degrau. Tem alguns andadores que... não consigo fazer o movimento aqui, mas pra vocês entenderem, ele vira de ponta cabeça. E a minha família, por parte de mãe, pai, a minha irmã, eles estão de prova. Porque teve um determinado momento da minha infância que a minha irmã sofreu um acidente doméstico com um andador. Ele virou de ponta cabeça, tinha um degrau muito alto. Minha mãe falou pra eu olhar ela. Eu me distraí com um desenho, tinha um degrau muito alto. E aí ela foi descer com o andador pequenininha. Ele virou de ponta cabeça, ela ralou tudo, o rosto inteiro. Porque ele não só impulsionou ela e virou ela de ponta cabeça, com o impulso ele foi escorregando, ela foi ralando o chão no quintal. E ela era muito bebê, ela era muito pequena, entendeu? Então, assim, esse livro traz questões que parece assim, ai, eu já sei que eu tenho que dar frutinha pra criança comer com 5, 6 meses. Eu não preciso dessas informações. Você precisa. Porque não é só a questão das frutas. É a questão também de que, por exemplo, você sabia que tem uma sopa especial que a criança pode consumir um pouco antes do uso das frutas? Vocês sabiam disso? Com todas as indicações corretas, com pediatra, acompanhamento pediatra é essencial em qualquer questão que você queira com seu filho. Tudo que você quiser dar para o seu filho, pequeno ou não, você tem que passar primeiro pelo pediatra dele para ver se pode. Então, essa questão da sopa é a mesma coisa. Vocês sabiam? Se não sabia, aqui tá a fonte.
pesquise mais sobre, entenda, passe pelo pediatra do seu filho e vê se no caso do seu filho também é aplicável, entendeu? Vocês sabiam que a criança tem uma questão com o mel? Você não pode dar mel para a criança, porque senão pode gerar uma doença que não tem como resolver? Uma doença não, uma situação de doença que não tem como resolver? Vocês sabiam também que a questão da clara e a gema do ovo não é toda criança que pode consumir? Tem um tempo correto para a criança consumir clara e gema do ovo juntas. Tem um tempo correto para ela consumir separadamente, que ela está no desenvolvimento. Eu não lembro exatamente os meses, mas, por exemplo, tem um tempo, vamos supor, a criança tem 2 meses. Essa idade é impossível, um exemplo, voltando, um exemplo. A criança tem 2 meses, ela pode consumir a clara do ovo. Aí só com 8 meses ela pode consumir a gema. É só um exemplo para vocês entenderem a diferença. Então, assim, são muitas questões trazidas aqui. Além de dicas, esse livro ele ensina como fazer um banco de leite. Para as mamães de primeira viagem ou não, que não sabe como fazer um banco de leite, ele ensina, ele traz rotina. Para as mães que trabalham, ele traz uma rotina montada certinho. Quais horários amamentar o bebê, com fórmula, sem fórmula. Para uma mãe que consegue trabalhar para fora e ter uma amamentação exclusiva, ele traz uma rotina, tal horário amamenta, tal horário dorme, tal horário isso, tal horário fruta. Para a criança que já está comendo, para a criança que não está comendo. Então esse livro ele é um grande aprendizado, mas ele também é uma grande ajuda. Então vocês, pais, mães de primeira viagem, pais, mães, que querendo ou não, a partir do momento que você já quer ter um filho, você já tá se vendo nesse ponto de pai e mãe. Então eu tô falando para vocês também, que ainda não tiveram um filho e querem ter. Esse livro aqui é para vocês. E esse é o livro 2, se eu não tô enganada. Se eu não me engano, são de 4 a 5 livros. Ou de 3 a 4 livros, porque eu pesquisei faz um tempo já. Não me lembro ao certo. Esse é o livro 2. Tenho 1, tenho 3 e eu acho que tem mais 2 ou mais 1 aí. É interessante que se leiam todos esses livros, porque eu aprendi muito com um livro só, imagina com os outros, entendeu? E já percebi que eu errei com o meu filho em que sentido? Eu poderia ter apresentado mais alimentos para ele. Pode parecer besteira, mas define a vida da criança. Define a rotina alimentar dela como adulta, por exemplo. Define os hábitos alimentares dela. Quando adolescente, etc. No que ela vai se basear, mesmo inconscientemente, na questão de alimentação. E hoje em dia, o meu filho ele é seletivo com comida. Não é qualquer comida que ele come, não é qualquer textura. Porque eu tinha medo de apresentar certos alimentos para ele. Eu aprendi nesse livro aqui, ó, que não tem que ter medo de apresentar nada. Você tem que apresentar, a criança tem que pegar, a criança tem que sentir, tem que se sujar, entendeu? Ela tem que sentir que aquilo é real para ela. Senão ela perde o interesse na alimentação. Então esse livro aqui ele é muito bom. Eu recomendo bastante para vocês. E espero que vocês gostem. A nota para capa que eu dou é 5 estrelas. Eu achei super conceitual, achei que as cores combinaram com a foto da criança. Isso, claro, foi proposital. Mas não só, eu achei que para um livro que a gente está aprendendo sobre criança, geralmente os pais que vão pesquisar já chegam afobados e a capa transmite calma. Então eu gostei, a capa transmitiu uma boa mensagem para mim. Pra mim ela transmite calma e ao mesmo tempo tranquilidade. Tipo, calma, fica tranquilo, tudo bem. Tipo isso, entendeu? Vamos estudar. E tem mais uma questão do livro. Ele tem alguns desenhos internamente, algumas fotos de criança, ó. Fotinha da criança. Deixa eu ver se eu consigo achar um desenho pra vocês. E eu realmente estou estudando esse livro, pessoal. Porque, como eu quero ser mãe novamente... Aqui, ó. Um desenho. Ó, aqui tem algumas partes grifadas. Tem outras partes que eu grifei com outra cor de caneta, ó. Mais um desenho. Ele ensina bastante mesmo. E eu acho legal, porque a hora que você vê que a leitura tá ficando muito conteudista, que é uma parte que você pode se perder, porque, é muita coisa pra mim saber, o livro traz algum desenho, traz alguma quebra, aí você, tem aquela quebra e volta de novo. Então, até nessa questão de desenho, o pessoal pensou muito bem quando colocou aqui dentro do livro. Aí, tem uma parte aqui também, ó,
Só aquelas partes para você segurar a página. Eu vou ler um pouquinho da sinopse para vocês, tá bom? E aqui mostra assim, ó, sobre a doutora que escreveu esse livro. Eu também vou ler para vocês conhecerem um pouco ela como autora. A sinopse diz assim: um livro para se ter sempre à mão. Eu concordo. Este guia vai ajudar os pais a tomar decisões com maior segurança e aproveitar melhor cada momento com seu filho. Quando e como dar novos alimentos para o bebê? O que fazer quando a criança não come? Qual o momento certo de trocar o berço pela cama? Como estimular o desenvolvimento da fala? Quanto tempo as crianças devem dormir? O que fazer durante uma crise de birra? Quando uma febre justifica a ida ao pronto-socorro? Com a experiência e sensibilidade de quem cuida de mães e bebês há mais de 30 anos, a médica pediatra doutora Ana Escobar esclarece neste livro as dúvidas que afligem pais, avós e cuidadores durante uma fase importantíssima do desenvolvimento infantil, dos 3 meses aos 2 anos de idade. Essa é a sinopse do livro. Verdade, o cavalo do livro, gente. Acho que não vai dar pra ver muito bem, ó. Aqui, doutora Ana Escobar. Aí aqui o nome e os negocinhos de brinquedo de neném. Bonitinho, né? Vocês conseguiram ouvir meu filho chorar? Ele tá com o pai dele, tá tudo bem. Mas certeza que o pai dele falou pra ele não, em algum momento que ele tava tentando mexer em alguma coisa. Ele entrou naquela fase das birras, sabe? Você fala não, ele já... meu mundo acabou. Às vezes ele se joga no chão, ele fica chorando. Eu olho pra ele, esperando ele parar. Às vezes ele chora, ele faz assim pra mim. Aí eu não tô, eu só tô olhando pra ele. Aí ele volta a chorar, aí ele para e olha assim pra mim de novo. Ai, crianças, né? Muito bom. Doutora Ana Escobar. É médica pediatra formada pela Universidade de São Paulo e professora livre docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente coordena a disciplina de Pediatria Preventiva e Social do Departamento de Pediatria da FMUSP. Atua como consultora do programa Bem-Estar da TV Globo e como colunista da revista Crescer. Além disso, trabalha no seu consultório e é conhecida por seu profissionalismo, bom humor e pela simplicidade com que diariamente responde às mais variadas dúvidas de seus pacientes, telespectadores, leitores, internautas, que querem saber desde como cuidar de um simples resfriado até como lidar com doenças mais graves. Seu desejo é disseminar conhecimento, e para isso vem utilizando todas as plataformas digitais por meio de seus canais proprietários para transmitir sua experiência e o que a medicina vem descobrindo a um maior número de pessoas. Então, realmente, quando a pessoa faz o trabalho dela ou vive com a família dela por amor, a gente vê uma grande diferença. Dá para perceber que a doutora Ana Escobar, ela realmente faz isso de todo o coração, com amor. Porque, pelo que só um pouquinho que eu li aqui, ela faz de tudo para que o conhecimento a respeito das crianças seja o mais divulgado possível. Vocês verem ela até participar do programa Bem-Estar, né, na TV Globo. Eu não sei se hoje em dia ela ainda está lá, porque esse livro é de 2014. Mas quando a gente faz por amor, a gente realmente quer que chegue a mais pessoas. E dá pra perceber que ela trabalha no ramo de pediatria por amor. Muito bonito isso, né? Ajudando nós, pais, mães, em todos os sentidos, a poder entender melhor sobre os nossos filhos. Livro 5 estrelas, pessoal. Em resumo, 5 estrelas, nota 10. Gostei muito desse livro mesmo. Essa leitura foi uma leitura muito gratificante. Fico de recomendação para vocês. Fala aí embaixo se vocês gostaram dessa recomendação, o que vocês acham, quais são as dificuldades de vocês com os seus filhos e se vocês gostariam de ter um guia como esse aqui para vocês aí no dia a dia com as crianças. Muito obrigada, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão de hoje. Eu sou a Leti e até a próxima.